Olá, é muito bom ter você aqui no terceiro vídeo dessa série, onde eu vou te mostrar o seu plano de ação para aplicar o método Crispoli de educação infantil na prática, dentro da sua casa. Eu quero que você seja capaz de educar seus filhos para evitar birras, gritos, agressões e desobediências com uma educação baseada em princípios cristãos. E se você chegou até aqui, sabe que é possível sim ter paz em casa, com crianças amorosas, gentis, educadas e obedientes, onde você não precisa se exaltar, perder a compostura e gritar para que seu filho se alimente corretamente, tome banho e durma na hora certa e respeite você e as outras pessoas. O plano de ação que você terá acesso aqui hoje é o mesmo que milhares de pessoas que me acompanham e fazem meus cursos e treinamentos aplicam em suas casas, com grande sucesso e eficácia. Eu vou te mostrar o caminho, o passo a passo, para você educar seus filhos da maneira certa. Eu quero que você deixe de ser somente um espectador ou uma espectadora de histórias de sucesso e construa a sua própria história de sucesso, sua e de sua família. Agora, se você está aqui e não viu os 2 primeiros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista, pois eles são fundamentais, peças-chave mesmo, para quem deseja ter crianças saudáveis, física e mentalmente dentro de casa. No vídeo 1, eu mostro os maiores problemas comportamentais das crianças atualmente, como eles vêm atormentando a vida de milhões de crianças, pais e mães, e o que você deve fazer para evitá-los. No vídeo 2, eu te revelo os 5 maiores erros que os pais cometem na criação dos seus filhos, o impacto que isso tem no futuro deles e como agir diferente. Além disso, nos 2 primeiros vídeos te mostrei histórias de casos reais de pessoas que colocaram o método Crispoli de educação infantil em prática e que tiveram suas casas, suas rotinas e principalmente suas crianças completamente transformadas para melhor. Mudanças que às vezes pareciam impossíveis, mas que aconteceram, porque eles seguiram esse passo a passo. Obrigada também por compartilhar para as pessoas que você ama e me ajudar nessa revolução comportamental, fazendo com que esses vídeos cheguem a quem precisa deles e espalhando pelo mundo que é possível sim melhorar o comportamento das nossas crianças, desfazer hábitos errados já adquiridos e prepará-las melhor para o futuro. Bom, aí você me pergunta, mas Cris, como eu inicio essa mudança no meu filho? Como altero as coisas aqui em casa? Por onde começo? Foi pensando nisso que eu criei esse plano para você, que você pode inclusive baixar e fazer o download aqui embaixo. Até porque você só vai conseguir colocar em prática se souber exatamente o que fazer, né? Esse vídeo 3 é para isso. Eu vou te mostrar que princípios e métodos você vai aplicar e quais são os obstáculos você precisa enfrentar e vencer para não parar no caminho. Então já baixa agora esse mapa para acompanhar, ok? Vai abrir uma nova janela do seu navegador para você não perder o vídeo aqui. Mas eu quero te avisar 2 coisas antes. A rota que eu vou te apresentar agora pode parecer intensa, mas não se preocupe, pois o meu método foi pensado para se tornar um passo a passo minucioso para você seguir. Inclusive, até a ordem em que eu trato os princípios foi feita para que você aplique na forma correta. Nada é por acaso e um conteúdo potencializa o outro. Então, ainda que determinado passo pareça óbvio ou até estranho, apenas confie. Estamos falando de um método com efeitos comprovados em centenas e centenas de famílias. Segundo aviso, esse vídeo vai te mostrar o passo a passo do meu método, mas não é possível eu explicar cada um dos passos em detalhe, porque o vídeo ficaria muito extenso. A minha equipe e eu estamos a todo vapor preparando a nova turma do método Crispoli de educação infantil. Vou te falar o máximo possível aqui. Vamos lá! Vou começar pelos 8 pilares que compõem o método, que fazem com que você tenha seus filhos transformados. O primeiro deles é o pilar da educação. A minha definição preferida de educação é a de que educação é vida. Porque quando você educa alguém, você transmite vida.
você transmite vida para os seus filhos ao transmitir para ele princípios e valores, o que deve ser e para onde devem ir. Você transmite vida em sociedade, inclusive. E como acontece essa transmissão de valores e princípios? Ela acontece no dia a dia, quer você queira ou não, independentemente de você estar consciente ou inconsciente dessa transmissão, ela vai acontecer. Quando estamos bravos, quando elogiamos, quando colocamos limites, em todos esses momentos estamos transmitindo nossos valores. Você transmite os princípios em que você acredita e principalmente o que você vive no dia a dia. Você passa isso para eles na convivência. E aí está um segredo. Você precisa estar com seus filhos para que seja você e não outra pessoa a transmitir os valores. Caso contrário, seus filhos terão valores que não são os seus. Uma coisa que sempre falo a todos os pais é que reflitam bem sobre os valores e princípios nos quais acreditam e sobre os quais vivem, porque é deles que seus filhos vão se alimentar. Você tendo os seus princípios e valores bem definidos, é hora de passar para o pilar número 2, que é o pilar da autoridade. Talvez você já tenha percebido a essa altura o quão fundamental esse pilar é na educação de uma criança. A criança precisa de alguém com autoridade e quem deve ser essa autoridade na vida dela? Isso mesmo, papai e mamãe. Você é a autoridade na vida dos seus filhos. Deus te delegou essa autoridade no momento em que você recebeu esse pacotinho lindo chamado filho. Ela veio com o presente que Deus te deu. É sua, por direito. Agora quero te falar que essa autoridade tem algumas características importantes. Ela é uma influência que você exerce sobre seus filhos, uma atitude, uma convicção, é uma certeza do que se quer. Você tem o direito de se fazer obedecer. Quando você diz que quer que seu filho te obedeça, você está certo. Mas você precisa tomar algumas atitudes e posturas para conseguir isso. Porque essa autoridade se conquista, não se impõe. Se for imposta, não é autoridade, é autoritarismo. E crianças não precisam de pais autoritários. Pais autoritários são violentos, agressivos, se impõem pela força. É aquela pessoa que se acha melhor que a outra. Inclusive, a autoridade traz embutido o terceiro pilar do meu método, que é o pilar da responsabilidade. Eu vou te dizer uma coisa que parece óbvia, mas não é, e precisa ser dita. É você quem tem a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Em geral, as coisas que parecem óbvias são as mais esquecidas. Vejo muitos pais e mães terceirizando a educação dos filhos, seja para a escola, para a babá, para a empregada, os avós ou até vizinhos. Eles abrem mão dessa responsabilidade, mas querem ser autoridade. Ora, quanto maior a autoridade, mais responsabilidade. Isso é um princípio básico em qualquer empresa, por exemplo. E na família é a mesma coisa. Você é a autoridade máxima e tem a responsabilidade máxima também. Por melhores que as outras pessoas sejam, os valores delas não são os seus. Lembre-se sempre disso. E não estou aqui dizendo que você precisa largar seu trabalho para cuidar dos seus filhos. Não é isso. É claro que você pode trabalhar, mas assuma sua posição. Inclusive, se tem alguma avó ou algum avô aqui, saiba que seu papel é de colaborador, mas a responsabilidade não é sua. Eu posso dizer isso com a tranquilidade de quem é avó e tem um método de educação infantil. Claro que meus filhos conhecem o método e aplicam nos filhos deles, mas a responsabilidade é deles, não minha. Eu sou colaboradora. Ah, mas se eles errarem? Tudo bem, você também errou, eu também errei. E eu estou aqui para ajudar com isso. Ensinar um método que funciona e que eles podem aplicar nos seus netos, com tranquilidade e certeza de estarem no caminho certo. Eu sei que pais e principalmente mães se sentem culpados por não estarem com seus filhos o tempo inteiro, mas vocês precisam aprender a lidar com essa culpa, porque ela é prejudicial. É por causa dessa culpa que você acaba permitindo que seu filho faça tudo o que quiser e acaba estragando a educação dele. E como lidar então com o fato de que temos que assumir essa autoridade e essa responsabilidade, mas não estamos em casa o tempo todo?
Antes, quero te livrar desse pensamento de que só é possível educar seu filho corretamente se você estiver com ele 7 dias por semana, 24 horas por dia. Talvez você tenha reparado nas entrevistas e estudos de caso que te mostrei aqui nessa série, ou nos outros todos que estão no nosso canal, que a maioria dos pais e mães que passaram pelo processo com sucesso também trabalhavam fora. Eu me sinto muito realizada por ter criado um método prático que é possível de ser aplicado por pais e mães comuns, com suas qualidades e defeitos. É para mim, para você e para centenas de pessoas que aplicaram com sucesso. Como eu te disse, estou te mostrando nesse vídeo a estrutura, os pilares do método, mas não consigo entrar em cada detalhe num único vídeo. Mas uma das coisas que vai te ajudar bem a equilibrar todas essas questões é o quarto pilar, o da organização. Você vai precisar de rotina, de estrutura, de organização para o dia a dia da sua casa e dos seus filhos. Essa estrutura e essa rotina vão permitir que você consiga transmitir os valores e princípios que você quer que eles tenham. Em meio ao caos, ninguém consegue educar. Ninguém. Não adianta nem tentar. Aliás, talvez você já tenha até percebido isso na prática. Como eu te disse no vídeo anterior, estabeleça essa rotina, porque ela será boa para todos, para você, para os seus filhos e para as pessoas que te ajudam com eles, porque assim é mais fácil seguir as recomendações no momento em que você estiver fora de casa. Eles se acostumarão a ter tempo para tudo, para as coisas boas e para as responsabilidades. Isso é muito importante. Eu nunca vi tanta criança sem horário para dormir como vejo hoje, nem para dormir e nem para nada. Lembre-se sempre do que eu disse, que no caos não se educa. E essa organização vai ser boa hoje e para a vida toda do seu filho e vai diminuir muito qualquer ansiedade. Nós tratamos bastante nos 3 vídeos dessa série do pilar da organização, não é verdade? E agora quero te mostrar o 5º pilar, que eu aprecio muito, que é o pilar do respeito. Muitos pais falam que querem ser respeitados por seus filhos e vocês têm mesmo esse direito. Mas vou te falar uma coisa, é importante você também respeitar seu filho. E isso muitos pais e mães se esquecem. Acham que porque é criança não precisa ser respeitada. Respeito tem a ver com consideração. E considerar algo importante tem a ver com dar atenção, dialogar, ouvir. Eu entendo você querer ser respeitado por seu filho, mas se você realmente quer isso, precisa dar também. E respeito se ensina respeitando, proporcionando e organizando um ambiente de respeito na família onde essa criança convive. Ela precisa ver que todos ali se respeitam, que uns respeitam as necessidades dos outros, que ouvem, que dão atenção, tanto aos adultos quanto às crianças. Já vi muitas mães que reclamam dos filhos não respeitarem os pais, ou dos pais reclamarem que os filhos não respeitam as mães. Mas quando você vai ver, eles são os primeiros a se desrespeitarem. Eu já te disse várias vezes nessa série que as crianças aprendem por imitação. Elas veem o comportamento dos pais e reproduzem. É assim que elas aprendem a falar, aprendem comportamentos e atitudes. É assim que ela vai aprender a ouvir e dar atenção. Ok, Cris, e como se respeita uma criança? Você sabia que para uma criança brincar não é um passatempo? Não é algo que ela faz quando não tem mais nada para fazer? É um aprendizado. Ela aprende tudo brincando. Aprende cores, formas, nomes dos bichos. Ela aprende a socializar, a dividir espaços, a dividir a atenção da mãe e do pai. Ela aprende que às vezes ela ganha e às vezes ela perde. Aprende a superar frustrações e até a pedir por favor. Isso significa que o tempo que você está dedicando ao seu filho é um tempo em que você está respeitando a necessidade dele. Às vezes, estamos tão cansados que não temos esse tempo. Numa das casas que eu visitei, eu me lembro da mãe chegar exausta e se jogar no sofá. A criança ficou implorando para a mãe brincar com ela só um pouquinho. Era uma cena muito triste. A criança implorou muito, a produção inteira chorou, mas a mãe não brincou, não respeitou essa necessidade dela. Eu vejo muito isso.
Você chega em casa cansado, quer tomar banho, ver o jornal, descansar a mente e um corpo um pouco, mas abra mão disso, você tem um filho. Brinque, role no chão, corra. É claro que você vai ficar mais cansado, eu sei disso, mas estará respeitando seu filho. E lembre-se do que eu falei sobre responsabilidade. Essa responsabilidade é sua. Se meu filho não tiver medo de mim, não vai me respeitar. Isso não é verdade. Entre medo e respeito, escolha respeito e você verá como isso fará diferença. Dentro do curso do método Cris Poli de Educação Infantil, eu vou te ajudar a construir esse pilar. E eu posso te garantir que você e seu filho vão ficar muito mais felizes com essa nova dinâmica familiar. E o pilar do respeito nos leva diretamente ao pilar número 6, que é o pilar do indivíduo. Não importa se você tem mais filhos ou até mesmo se eles são gêmeos ou trigêmeos. Aprenda a reconhecer as características individuais do seu filho. E isso diz muito sobre nós também. Seu filho não tem a obrigação de se tornar aquilo que você sonhou para ele. Esse sonho é seu e pode ou não ser dele. Cabe a ele decidir. Deus dá talentos diferentes para cada pessoa. E nosso papel como pais é descobri-los e estimulá-los. Isso significa, por exemplo, que não necessariamente um menino precisa gostar de futebol. Ele pode gostar de bateria, violão, de escrever, ou seja, de tantas coisas diferentes. Uma menina pode não gostar de boneca e adorar dançar ou cantar, e está tudo bem. Agora, para você conhecer as características próprias do seu filho, os talentos dele, mais uma vez eu preciso te dizer que você precisa se dedicar a ele. E novamente eu venho te dizer que está tudo bem você trabalhar bastante. Se o tempo que você tiver para ele for no final de semana, faça com que seja muito legal. Ajude seu filho a desenvolver os talentos que Deus deu a ele e o ensine a respeitar a individualidade dos outros também, do irmão, do amigo, do primo. Nunca ache que todas as crianças são iguais, porque elas definitivamente não são. O pilar número 7 é um dos 2 pilares mais importantes do método, que é o pilar do amor. Eu digo que amor e limite são os 2 princípios fundamentais. Quando eu falo de amor, as pessoas já pensam logo como ele pode ser um princípio. Afinal, amor é um sentimento e todos nós queremos o melhor para nossos filhos. Existem vários tipos diferentes de amor. Amor de pais e filhos, de homem e mulher, de irmãos, de amigos. Mas o que eu tenho percebido é que há uma carência da manifestação desse amor. O sentimento existe e é genuíno, mas há uma carência da sua manifestação, uma falta de abraços, beijos, toques, compartilhar momentos juntos, tanto entre pais e filhos quanto entre marido e mulher. Diga para seu filho que você o ama. Uma vez eu disse isso para uma mãe e ela me disse que não era preciso, porque o filho dela já sabia disso. Mas não importa, todos nós queremos ouvir e sentir a manifestação desse amor, com palavras, beijos e abraços. Muitas vezes, quando o seu filho vem correndo de repente, sem explicação, para te abraçar e te beijar, é porque está carente dessa manifestação. Aquela culpa que eu falei que os pais têm por causa da ausência, alguns tentam superar com presentes, trazem sempre presentes, ao invés de abraçar, beijar e brincar. Num dos episódios do Super Nanny, a mãe era uma executiva que trabalhava o dia inteiro. Ela chegava tarde e o pai das crianças já tinha dado banho e jantar. E todos os dias a mãe trazia presentes para os 2 filhos quando chegava. Fazia isso porque se sentia culpada. Um dia eu estava lá quando ela chegou depois de um dia muito puxado e não teve tempo de comprar presentes. As crianças vieram correndo na direção dela e já foram logo perguntando o que ela havia trazido. A mãe se justificou, mas as crianças simplesmente viraram as costas para ela e foram embora. Sem beijo, sem boa noite, sem abraço, não disseram uma palavra, só foram embora. A mãe ficou arrasada, foi de partir o coração. Leva essa lição para você. Troque o presente por um beijo, por um abraço, por brincar de lutinha na cama. Meu marido fazia isso. Ele trabalhava o dia inteiro também. E quando ele chegava, ele sentava no chão e brincava com os meninos. Eles esperavam o dia inteiro por isso.
tinham passado o dia comigo e tinham recebido o carinho e atenção, mas eles esperavam isso do Luciano. E hoje, essas são as boas memórias que eles têm com o pai. Você não vai ter menos autoridade e menos respeito dando amor. Pelo contrário. Já o 8º pilar do método Crispoli de educação infantil é educação como construção. É enxergar que se trata de um processo diário e contínuo. Quando eu faço um paralelo entre educação e construção, quero dizer que colocamos um tijolo por dia nessa construção. Cada não, cada sim, cada limite imposto, cada demonstração de amor é um tijolo a mais. E essa construção começa no dia em que seu filho nasce. Não devemos esperar que eles tenham 2, 3, 4 anos, mas sim começar no primeiro dia dele. A cada espera, você estará perdendo mais tempo. Você ensina seu bebê com cada um desses pilares também. Sabia que é muito importante estabelecer um horário para brincar todos os dias com seu bebê? Assim, tanto ele quanto você já criam esse hábito e estabelecem essa rotina. Seu bebê aprende várias coisas com os pilares desde o início, mas eu precisaria gravar outro vídeo só para te falar sobre isso. Hoje eu quero que você compreenda que toda construção precisa de pilares. Como eu te disse, para mim são 2 os mais importantes: amor e limites. Eu vou te falar aqui também sobre alguns obstáculos que você pode enfrentar nessa jornada e como lidar com eles. Mas antes, quero que você compreenda que é sobre esses pilares que te passei que você pode educar seu filho. Vai dar trabalho e eu sei que hoje é mais complicado, que os apelos do mundo são cada vez mais fortes, mas com pilares fortes você vai conseguir superar os desafios. Como toda construção, você precisa de fundamento, de base. Qual é sua base? Qual é seu fundamento? De onde você tira seus valores e princípios para educar seus filhos? Vieram dos seus pais? De algum livro ou de algum filme? Você realmente acredita nesses valores e princípios? Eles vão mesmo preparar seus filhos para o mundo lá fora? Acho que corremos tanto que não temos tempo de parar para pensar nisso. Se essa é a primeira vez que você pensa sobre isso, vou te dar uma sugestão baseada na minha experiência de mãe, avó, pedagoga e educadora. Veja os princípios da Palavra de Deus. Uma base verdadeira, eterna, que é a mesma ontem, hoje e amanhã. Algo que, mesmo que o mundo mude muito e vire de cabeça para baixo, vai te dar segurança e firmeza. E quando seus filhos questionarem, mostre a eles de onde vêm seus princípios. Isso foi bom para mim, para os meus filhos, para os meus netos e para todas as famílias para as quais passei meu método. Todos os 8 pilares do meu método são embasados na Bíblia. Agora, como eu te disse antes, você precisa se preparar para enfrentar alguns obstáculos nessa caminhada. Alguns deles eu costumo chamar de falsos obstáculos, porque são barreiras que só existem na nossa mente e que nos impedem de cuidar direito dos nossos filhos. O primeiro desses falsos obstáculos vem na forma da seguinte pergunta: mas isso funciona para mim, Cris? E essa pergunta vem dos jeitos mais diferentes que você possa imaginar. Por exemplo, serve para mim já que meu filho ainda é bebê? Serve para mim sendo que meu filho já é adolescente? Serve para mim mesmo meu filho sendo pequeno? Serve para mim mesmo criando meu filho sozinha? E como eu te disse, essa pergunta é um falso obstáculo. Ela vem apenas para nos levar de volta para nossa zona de conforto e ficarmos parados lá, sem agir. Isso porque mudar exige que façamos diferente do que fazemos hoje. E eu estou aqui te dizendo que vamos juntos mudar para melhor. E eu quero te dizer que meu método já foi aplicado para cada uma dessas situações com sucesso. E mais outras centenas de casos diferentes. Você pode ver os diversos vídeos, programas e testemunhos que te mostram isso. Se seu filho ainda é bebê, você vai começar por algumas etapas importantes que todos os pais precisam passar, que diz respeito a eles mesmos. Além de já lidar com seu bebê dentro dos pilares que falamos aqui, lembre-se que eu te disse que o processo de educação começa no dia 1, assim que seu filho nasceu. Se seu filho não é mais bebê, não ache que o tempo passou, mesmo que ele já seja adolescente. Você vai precisar ainda mais do método para destruir comportamentos ruins
e criar novos comportamentos. E isso era exatamente o que eu fazia no programa Super Nanny. Eu sempre chegava numa casa onde já havia hábitos enraizados e que precisavam ser substituídos por novos. E veja como os pais e as crianças ficavam felizes com os resultados. E cada programa tinha crianças de idades diferentes e com famílias diferentes. Então não deixe esse falso obstáculo te impedir. Outra dificuldade que acabamos nos impondo é a questão do tempo. E vem a seguinte afirmação: Cris, eu não tenho tempo para aprender a aplicar seu método. Eu não tenho tempo de sobra nem para dar atenção para o meu filho. Como vou fazer? Ninguém tem tempo de sobra. Nenhum dos casos que você viu nesta série ou no programa de TV era de pessoas que tinham tempo de sobra. Como eu te disse, um dos casos, inclusive, era de uma mãe executiva. Lembra que eu te falei sobre como as crianças só queriam o brinquedo que ela trazia tarde e de noite? Pois é, até para uma pessoa sem tempo como ela foi possível a mudança. No curso online, então, nem se fala. Aí é que as coisas acontecem mesmo. O curso é 100% online, para você fazer de onde quiser, de casa, do trabalho. As aulas estão gravadas e podem ser acessadas durante um ano inteiro. Assim você pode assistir e reassistir quantas vezes quiser e no seu próprio ritmo. Eu criei um método prático para que você assista os vídeos e já aplique imediatamente. E ainda fui além, disponibilizei as aulas áudio MP3 para que você possa acompanhar de qualquer lugar e mesmo sem internet. Existe ainda um outro obstáculo que as pessoas colocam à sua frente para evitar que hajam, que é pensar se realmente é a melhor hora para elas. E quanto a isso, eu tenho duas coisas para dizer para você. A primeira é: amanhã é nunca. Tudo que você deixa para fazer amanhã acaba ficando para depois. Não deixe isso te acontecer, porque estamos falando do futuro do seu filho. E a segunda coisa que quero dizer a esse respeito é que não existe hora certa para se tomar as decisões mais relevantes e importantes da sua vida. Não existe hora certa para casar ou para ter filhos, por exemplo. Você simplesmente toma a decisão. Vai lá, faz. E quando falamos de educar nossos filhos, a hora é agora, porque depois ele vira adulto e aí o tempo passou. E passa tão rápido, quando vemos, eles já cresceram. Se você chegou até aqui, é porque você sabe que precisa aprender a maneira correta e mais eficaz de educar seu filho. Você assistiu os 3 vídeos dessa série e eu te apresentei os maiores erros que os pais cometem por aí. Te apresentei inclusive essa epidemia que tem atingido toda uma geração por causa de crianças educadas incorretamente. Você já entendeu que a responsabilidade é sua, que depende de você. Antes de ter visto essa série, eu até entendo você não tomar uma atitude a respeito, porque você não tinha consciência plena de como agir e do que evitar. Mas agora cabe a você escolher o caminho da educação dos seus filhos, se baseado nos princípios e pilares corretos ou continuar sem orientação, torcer pelo melhor. Eu acredito tanto em termos dos princípios corretos e passá-los para nossos filhos que procurei criar um ambiente onde esses princípios pudessem ser compartilhados e repassados. No curso do método Cris Poli de Educação Infantil, eu criei uma comunidade onde os pais podem trocar experiências entre si e uns aprenderem com os outros também. Sabe por que isso? Porque todos nós precisamos de apoio. E o nosso meio pode tanto ser um apoio quanto um inimigo nos nossos projetos de vida. É muito importante você conviver com pessoas que acreditam naquilo que você acredita e que te motivam e não te colocam para baixo. Então, se você só tem contato com aquelas pessoas que vivem te dizendo que valores não são importantes, que princípios não valem de nada, ou até mesmo que o caso do seu filho não tem solução, a tendência é que você passe a pensar assim também. Talvez você saia deste vídeo, por exemplo, e vá conversar com alguém sobre como melhorar a educação das crianças e a pessoa simplesmente começa a fazer papel de contra e duvidar de tudo e de todos. E até te faça duvidar da sua capacidade de tomar as rédeas da sua casa e de criar um ambiente de amor, paz, tranquilidade, limites e respeito. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor nem fazem isso por mal. Essa é apenas a realidade que elas conhecem.
Talvez ela esteja tão acostumada a ver na TV apenas casos de pessoas sem valores e princípios, de jovens perdidos para a violência ou para as drogas, que realmente não consiga enxergar outra realidade. E nessa hora, a comunidade de pais e mães do curso pode te ajudar a ter outra perspectiva. Talvez algum deles já tenha passado por um problema exatamente igual ao seu e possa te mostrar como usou o método a seu favor. Tenha sua mente blindada a esse tipo de visão negativa e paralisante. Uma boa dica é assistir os vídeos das pessoas que tiveram suas famílias transformadas, para que você possa ser estimulado a fazer o mesmo e perceber que só basta querer e ser bem orientado. Você verá pessoas reais, cada uma com um problema diferente com seu filho e que resolveram mudar suas casas. Várias pessoas, inclusive, que nunca haviam feito nenhum curso online e que às vezes até tinham algum medo da tecnologia. Mas o curso é muito prático e muito didático e a minha equipe é muito atenciosa. Se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, já tem as habilidades para fazer o curso tranquilamente. Justamente por isso, as vagas são limitadas em cada turma, para garantir que você vai receber toda a estrutura necessária para aprender e aplicar tudo o que precisa. Bem, agora você já compreendeu os 8 pilares, já tem seu mapa em mãos e sabe como agir. E eu estou aqui para te ajudar a colocar em prática e facilitar seu caminho. Eu e toda a comunidade de pais e mães do método Cris Poli de Educação Infantil. Eu me motivo muito a cada família mais estruturada, feliz e cheia de amor. E por isso mesmo, essa série tem sido uma experiência tão boa para mim. Espero que para você também. E caso você esteja pronto para disputar uma das vagas do método Cris Poli de Educação Infantil, precisa ficar de olho no seu e-mail, porque na próxima segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a próxima turma e vou mandar um e-mail com o link de inscrição para você. Nesse link você vai assistir um vídeo que vai te explicar como se inscrever. Por enquanto, rola essa página para baixo e assista outros depoimentos e também deixe seu comentário para mim, que eu farei o possível para responder o máximo que eu conseguir. Cada comentário me deixa muito feliz. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam aprender a educar melhor seus filhos. Você pode marcá-los nos comentários. Os vídeos ficarão no ar até domingo, que é uma forma de eu agradecer pela participação de cada um nessa série tão incrível. Um beijo e nos vemos na segunda-feira.